E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira, cofundador do portal Marketing Digital e criador do treinamento Expert em Vendas Online. Em primeiro lugar, quero dizer muito obrigado por você estar aqui fazendo parte do Conadig. Agradecer ao Rafael Mota pelo convite, agradecer aí toda a equipe da Soludig que está organizando esse congresso, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas nos seus projetos. Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero compartilhar com você o que eu acredito que foi um ingrediente que realmente me ajudou a alcançar sucesso em meus projetos, a ter um retorno dentro daquilo que eu estava fazendo nos meus projetos, e é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Eu vou falar sobre o poder da reputação, eu vou falar exatamente como que você pode usar a internet, usar o marketing digital para transformar o seu nome em autoridade, então gerar suas primeiras vendas ou alavancar as suas vendas. Então eu vou mostrar aqui esse ingrediente dividido em 4 passos, em 4 ingredientes menores, para que você possa então seguir esse passo a passo e conseguir alcançar ótimos resultados. Beleza? Então vamos lá? Então vamos começar agora falando sobre... eu quero fazer uma pequena introdução, depois eu vou para os ingredientes. Então beleza, então deixa eu falar o seguinte, metas. A grande maioria das pessoas hoje, talvez você que esteja agora assistindo essa palestra, acompanhando o congresso, esteja pensando o seguinte: como que eu posso ter liberdade financeira? Como que eu posso ter uma renda extra? Talvez você esteja buscando ganhar mais dinheiro, ter uma renda melhor, talvez você esteja buscando construir um negócio do zero. E essa é uma meta que você está estabelecendo para a sua carreira, para a sua vida profissional. Mas o que acontece? Essa não é uma meta só sua. Como assim, Natanael? Existem milhares e milhares de pessoas que estão buscando exatamente o mesmo resultado, estão buscando exatamente as mesmas coisas. E eu não estou dizendo que a concorrência é algo que, nossa, existe muita concorrência, você não vai conseguir ter resultados, você não vai conseguir... Enfim, eu só estou dizendo o seguinte, que existem muitas pessoas querendo a mesma coisa que você quer. Então você não é o único que está buscando isso. Todos os meses existem mais de 75 mil buscas só para pessoas que perguntam como ganhar dinheiro na internet. Então, muitas pessoas estão olhando para essa oportunidade, muitas pessoas estão buscando essa oportunidade. Então, assim, você não está sozinho. E o que vai fazer diferença entre você ter sucesso e você fracassar é a construção da sua reputação, é a construção do que eu falo sobre a autoridade. E por que eu falo isso? Existem alguns desafios nesse caminho. Não é simplesmente você falar, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter uma renda extra, eu quero ganhar dinheiro, eu quero construir um negócio do zero. Existem algumas etapas, alguns desafios que você precisa passar, que você enfrenta quando você toma essa decisão de construir um negócio do zero. E dentro desses desafios está a questão de construção de um site, construir uma lista, gerar relacionamento com essas pessoas, criar um produto, divulgar um produto e... é o sonho de muitas pessoas, que é o de ganhar dinheiro dormindo. E existem etapas que precisam ser enfrentadas, existem atividades que precisam ser realizadas dentro desse contexto. Existem diversas dificuldades, desafios dentro desse passo a passo, mas isso é algo que todas as pessoas que querem ter um negócio, elas vão precisar passar, elas vão precisar enfrentar. Então são etapas que são realmente fundamentais, são desafios que precisam ser enfrentados. Algumas pessoas param aqui, não consigo fazer um site, eu vou desistir. Existem outras possibilidades, existem plataformas prontas, você pode criar uma do zero, enfim, existem N possibilidades para você ter o seu próprio site. Algumas pessoas param nesse desafio, algumas pessoas falam, nossa, eu não consigo construir uma lista de pessoas que estão interessadas naquilo que eu tenho para dizer e desistem também no caminho. Existem pessoas que não sabem como gerar relacionamento, então param nessa etapa. Outras pessoas não conseguem criar um produto ou divulgar um produto e também param. Enfim, então existem alguns desafios que eles precisam ser enfrentados uma hora ou outra. Então você tem que estar certo de que isso vai ser enfrentado. Mas o ingrediente que eu vou falar hoje da reputação, mesmo que você faça tudo isso, eu construí um site, eu comecei a construir uma lista, eu estou gerando um relacionamento, eu fiz um produto, isso não é garantia que você vai conseguir ter sucesso, que você vai ter êxito. Não é garantia. Por quê? Muitas pessoas têm site, muitas pessoas têm lista, muitas pessoas estão conversando com essa lista, muitas pessoas têm um produto e essas pessoas não estão conseguindo ter resultados. Por que elas não estão conseguindo ter resultados? Porque está faltando o ingrediente que eu quero falar para vocês hoje. Então,
simplesmente suprir, vencer esses desafios não significa que você vai ter sucesso. E aí qual é a realidade? A realidade é que muitas pessoas não conseguem ter resultados, mesmo estudando muito, mesmo se dedicando muito, mesmo se esforçando bastante, elas não conseguem ter resultados. E aí elas começam a acumular frustrações, ficam frustradas, achando que não vão conseguir nunca ter resultados, começam a acumular dívidas no cartão de crédito e entram no que eu chamo de o ciclo da falência. O que é o ciclo da falência? São pessoas que compram um curso e pensam, esse curso agora, esse treinamento vai resolver a minha vida. E aí fica faltando informação ou outra, não conseguem ter resultado, vão lá, compram outro curso e falam, agora vai resolver a minha vida, e mais uma vez não conseguem ter resultado. E aí voltam para o mesmo ciclo, compram outro curso, pensam que vai resolver a vida, não tem resultado, compra um outro curso, pensa que vai resolver a vida, não tem resultado. E isso é o que eu chamo de o ciclo da falência. Existem muitas pessoas que estão no ciclo da falência, já compraram 5, 10, 15, 20 cursos, não conseguiram terminar nenhum completo, não conseguiram ter resultados e estão frustrados. Às vezes se sentem enganados, se sentem que o mercado não é bom, como dizem, e estão vivendo um verdadeiro ciclo da falência. E o ponto é porque essas pessoas estão investindo muito em conhecimento, em informações, mas estão esquecendo de investir na sua autoridade. Autoridade e na sua reputação. Isso que vai fazer uma grande diferença nos seus resultados. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Quando você trabalha a sua reputação, a sua autoridade, você está construindo valor. As pessoas olham para você e falam, essa pessoa aqui passa valor, construiu valor comigo. Ele não é só mais um. Se você simplesmente só sabe isso aqui, tem um site, constrói lista, blá, 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 e não tem uma reputação, você é só mais um. Só mais uma pessoa que está escrevendo. Existem pessoas que têm um conteúdo extremamente de qualidade, mas são pessoas que não sabem trabalhar a sua reputação. Elas não sabem criar um posicionamento. E por isso elas vão fracassar. Elas não vão conseguir ter resultado, porque elas não sabem se promover. Então elas não têm um posicionamento. Então existem pessoas que saberiam... existem pessoas que estão com um negócio de 7 dígitos por ano, que sabem a metade do que você sabe. Que escrevem... não sabem escrever como você sabe escrever, não sabem falar nas câmeras como você sabe, não têm o conhecimento que você tem. Mas eles estão em condições melhores que a sua. Por quê? Porque eles construíram autoridade. Eu não estou dizendo que é preciso interpretar isso, tá? Eu não estou colocando isso como certo. Eu estou dizendo que existem pessoas que sabem se promover e outras que não sabem. Por exemplo, existe um cantor, vamos falar de um cantor famoso. Eu não vou citar nenhum nome de um cantor famoso, mas imagine um cantor famoso na área de country. E provavelmente existem outras pessoas que são muito mais talentosas do que ele, sabem cantar melhor, sabem tocar melhor, tem uma presença de palco melhor. Mas essa pessoa ela não teve a projeção que esse cantor teve. Isso está certo? Está errado? Isso é justo ou isso é injusto? O fato é que não adianta simplesmente você ter conhecimento, você ter habilidade. Você precisa saber se posicionar, você precisa saber construir a sua autoridade, você precisa saber se promover. Se você não sabe se promover, você vai ser só mais um. Muito talentoso, com muito conhecimento, com muita informação, mas só mais um. Sem um diferencial, sem um posicionamento. Quer ser tudo para todo mundo. Existem pessoas que até conseguem uma projeção, só que elas falam sobre tudo o que dá na cabeça delas. Um dia elas falam sobre um assunto, outro dia elas falam sobre outro, um dia cria um produto, outro dia cria outro, um dia faz isso, outro dia faz aquilo, você não sabe mais o que a pessoa é. Isso é falta de posicionamento, e essa falta de posicionamento influencia na reputação. Isso a médio e longo prazo pode ser um problema. Então o ideal é que você encontre o seu diferencial, encontre ali algo que você quer construir uma reputação, algo que você quer ter uma presença eficiente. E é esse o que eu considero o ingrediente mais importante para você construir um negócio digital. Por quê, Nathanael? Imagine que você tem muito conhecimento no Facebook, sabe como engajar com as pessoas, sabe como conversar. Beleza, mas você não tem reputação, sua empresa não vai vender como ela poderia vender se você tivesse. Você sabe criar vídeos, sabe gravar vídeos, sabe usar a melhor câmera, sabe fazer isso. Ok, mas você não tem reputação, então você não vai conseguir ter resultados. Eu sei como fazer anúncios no Facebook que o custo fica 10 centavos. Eu estou construindo uma lista pagando muito pouco por e-mail. Tudo bem, mas você não vai vender como você poderia vender se você tivesse autoridade, se você tivesse
uma reputação. Então, não importa, você pode dominar todas as áreas do marketing digital com excelência. Se você não sabe como ter um posicionamento, se você não sabe como construir uma autoridade, é bem provável que você não vai conseguir alcançar os resultados que você poderia alcançar se você conseguisse construir isso. Por isso que é tão importante que você preste muita atenção nesses 4 ingredientes que eu vou falar para você construir a sua reputação, para você construir a sua autoridade. Vamos lá? Então, legal. Vamos para o ingrediente number 1. Ingrediente número 1, eu vou falar aqui sobre a construção da autoridade. Para isso, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para que vocês possam entender de onde que eu vim tirando esses conceitos, de onde que eu vim juntando esses retalhos para trazer essa abordagem para vocês hoje. Tudo começa de um problema central. Então, ok, Nathanael, já entendi, eu preciso ter uma reputação, eu preciso construir uma autoridade. Qual o primeiro passo? Como eu começo? Primeiro passo, você precisa ter um problema central. O que é o problema central? É um problema que você vai se concentrar nele e você vai ser o solucionador para aquele problema. Então, por exemplo, a minha história. Eu vendia planos telefônicos, então há 4 anos atrás eu era vendedor de planos telefônicos, estava me formando em publicidade e propaganda, mas não conseguia um trabalho na área. E eu comecei a vender planos telefônicos. E nessa época eu morava em Fortaleza ainda, hoje eu moro em São Paulo. Mas eu batia de porta em porta para vender planos telefônicos. E quando eu batia de porta em porta, o que acontecia? Era muito cansativa aquela rotina de ficar batendo de porta em porta, eu tinha dificuldade para vender, eu era muito cobrado por resultados, trabalhava muito e vendia pouco, passava o dia rodando em várias ruas, em vários centros comerciais e, enfim, eu estava trabalhando com um método completamente ultrapassado. Estava trabalhando de uma forma totalmente errada. E aí eu busquei uma solução. Então eu procurei uma solução. Qual foi a solução que eu procurei? Procurei uma solução na internet. Eu pesquisei na internet, comprei livros sobre internet, virei várias noites em claro, comecei a fazer testes, comecei a buscar uma forma que pudesse me ajudar a vender através da internet. E uma coisa aconteceu, que eu chamo de sinal positivo. O sinal positivo foi que eu fiz a minha primeira venda. E foi muito legal como a minha primeira venda aconteceu. O meu celular tocou um dia, e a pessoa falou o seguinte: é o Nathanael? Você é consultor? Eu, sim, sou consultor. Olha, eu pesquisei aqui na internet e eu pesquisei na época eu era vendedor de planos telefônicos da Oi, e aí me ligaram e falaram assim: olha, eu pesquisei aqui na internet e eu te encontrei, eu queria marcar uma visita. E eu, beleza, fui lá, fiz a visita, fechei a venda e no final perguntei: me fala, como que você me encontrou? Ela: então, Nathanael, eu pesquisei na internet por consultor em Fortaleza, achei o seu Twitter e lá tinha o seu telefone, e aí eu tô te ligando, e aí eu te liguei e você tá aqui. E eu falei assim: nossa, você pesquisou no Twitter, ou pesquisou no Google, achou meu Twitter, pegou meu telefone. Então, naquela época, quando eu estava estudando por uma solução, eu comecei a criar vários canais de comunicação. Eu criei um site, eu criei um Twitter, eu comecei a fazer alguns anúncios em OLX, em outros sites como esse, mas ela me encontrou no Twitter. E foi aí que eu aprendi sobre como posicionar um site nos mecanismos de buscas, eu aprendi as técnicas de SEO e eu comecei a estudar cada vez mais sobre o assunto. E o fato foi que eu me tornei um dos melhores vendedores da empresa, comecei a vender muito, comecei a ter muitos resultados na minha franquia, na franquia que eu trabalhava, e comecei a ter ótimos resultados. E aquilo me deixou numa situação muito, muito confortável. Eu estava muito empolgado realmente porque eu estava conseguindo vender através da internet. Mas a empresa decidiu que eu não poderia continuar com aquele site e exigiu que eu tirasse o site do ar. E aí eu tirei o site do ar, tive que voltar a bater de porta em porta, minhas vendas caíram em mais de 70%, comecei a ter resultados horríveis, e aí eu tomei a decisão de pedir demissão. Eu falei o seguinte: bom, se eu conseguir vender planos telefônicos, eu posso ajudar outras empresas a venderem os seus produtos e os seus serviços com essas estratégias que eu aprendi, com essa técnica que eu aprendi, com esse método que eu aprendi. E aí eu pedi demissão, e eu comecei um negócio de consultoria em marketing digital ainda em Fortaleza. Então nessa época eu atendi gráfico, atendi locador de carros, empresas de RH, e-commerce, hotel, pousadas, empresas de turismo, várias e várias empresas. Comecei a atender essas empresas e eu comecei a ajudar essas empresas da mesma forma que eu tinha feito o meu resultado, conseguido vender o meu produto, eu estava ajudando essas empresas. E aí eu abri a agência, então comecei a contratar os meus funcionários, comecei a montar a minha equipe, e aí então nós partimos para um outro nível, comecei a atender grandes empresas, comecei a cuidar do funil de vendas de grandes empresas do Brasil, e isso realmente me ajudou. Mas tudo começou quando eu tinha um problema central e eu fui buscar uma solução. Então hoje, além da agência que eu tenho, a agência de marketing digital, eu também tenho os meus treinamentos online, onde eu ensino os meus alunos tanto a cuidarem de outras empresas, eu ajudo os meus alunos a formar, eu formo meus alunos como consultores para eles
ajudarem outras empresas, eu tenho alunos que eles aprendem as estratégias para usarem nos seus próprios produtos. Então, foi isso que aconteceu, foi um pouco da minha história que aconteceu dentro disso. E eu quero mostrar para vocês os bastidores dessa construção da autoridade, de construir essa autoridade. Como que você pode fazer isso? Como que você pode dar esse primeiro passo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter o seu problema central. Então, qual é o problema central? Qual problema você enfrentou e sabe resolver? Existe algo na sua vida, alguma barreira que você superou, algo que você conseguiu ultrapassar, algo que você sabe que as pessoas não sabem, que pode ajudar a resolver um problema? Qual o problema a sua empresa sabe resolver? No caso, você tem uma empresa e você tem um produto e um serviço que vai ajudar a resolver um problema. O problema central é aquele ponto específico de um problema específico que causa um dano específico para o seu público que você sabe resolver. Então, quando você se concentra em um problema, você vai, então, construir a sua autoridade nisso. Então, o que aconteceu? Aqui, voltando um pouco na minha história, qual era o meu problema? O meu problema era porque eu batia de porta em porta, tinha dificuldade para vender, estava sendo cobrado por resultados, e etc, etc. Eu tinha uma grande dificuldade para vender. Então, o meu problema era, eu tinha um método ultrapassado para vender, e eu queria vender através da internet. Então, aqui, dentro desse contexto, o que você precisa fazer? Você precisa ser especialista no assunto que você precisa ajudar as pessoas a resolverem o seu problema. Então, a partir do momento em que eu consegui resolver o meu problema e eu consegui criar uma solução, eu ajudei as pessoas eu me ajudei a resolver um problema. E depois eu chegava para essas empresas, eu falava o seguinte: qual é o teu problema? Ah, Natanael, tô com dificuldade para vender, tô com dificuldade para ter resultado, tô com dificuldade para fazer isso, tô com dificuldade para fazer aquilo, a minha empresa não tá vendendo, as pessoas não vêm para minha loja. E eu sabia o que elas estavam falando. Ah, Natanael, meu vendedor vai lá nas empresas, mas ninguém atende ele. Eu sabia exatamente o que ele estava passando. E eu consegui resolver o meu problema. Eu falei assim, olha, da mesma forma que eu resolvi o meu problema, eu vou ajudar a resolver o seu problema com esse método, com esse conhecimento que eu adquiri. E eu ia lá e ajudava a empresa a resolver o problema dela. Ajudava a empresa a vender mais através da internet. Então, isso começou a transformar o meu nome em uma autoridade. Eu comecei a ter a reputação de que eu ajudava a resolver. Então essas empresas chegavam e falavam o seguinte: olha, liga pro Natanael, porque o Natanael sabe como vender através da internet. Ele vendeu o produto dele, ele vendeu o meu produto, ele tem me ajudado. Então eu comecei a trabalhar dentro dessa questão. Então quando você identificar qual é o problema central, o problema que você sabe resolver, a dificuldade que você sabe superar, e que outras pessoas não têm o mesmo conhecimento, você então vai se concentrar em se tornar um especialista nesse assunto. E o que é ser especialista nesse assunto? Foi o que eu comecei a fazer. Eu escrevi um e-book sobre o assunto. Agora no final no começo de novembro, não sei que data você está assistindo agora, mas no começo agora de novembro de 2014, vai sair o meu primeiro livro impresso mesmo, na editora, vai estar em todas as livrarias do Brasil. Então, você está sabendo aqui, em primeira mão, escrevi um livro pela editora Gente, do Robertinho Chique. E o meu livro tá já chegando também. Enfim, eu escrevi o e-book, agora saindo o livro, fiz vários treinamentos, comecei a fazer palestras, comecei a escrever artigos. E o que acontece? Depois que eu peguei esse tema, vender online, vendas online, eu comecei a escrever incansavelmente sobre o assunto. E-book, treinamento, palestras, artigos. Comecei a escrever sobre o assunto. E eu boto aqui no final, né? Você não tem escolha. Você tem que escolher um problema central e você tem que ser o especialista naquele assunto. Alguém que domina naquele assunto. Alguém que fala constantemente sobre aquele assunto. Isso vai construir a sua reputação. Você precisa construir essa autoridade. Quanto maior a sua autoridade, quanto mais as pessoas te percebem como alguém que entende sobre o assunto, menores serão as objeções que as pessoas vão ter sobre esse assunto. E maiores serão suas vendas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é construir essa autoridade. Só que você vai construir essa autoridade em algo específico. Você não vai querer dominar todos os assuntos do mundo. Você não vai querer falar sobre todas as coisas. Você vai falar de um assunto bem específico. Então, por exemplo, no meu caso, eu me concentro em ajudar os meus alunos a... Primeiro, eu falo sobre como que você pode se tornar um consultor em marketing digital. Então eu ensino as pessoas a se tornarem consultor em marketing digital. E os outros casos eu falo como que você transforma o seu nome em uma autoridade. Então eu falo sobre construção de autoridade através da internet. Então eu bato muito nessa tecla, bato na reputação. Tanto é que a minha palestra agora, eu estou conversando com vocês sobre reputação, sobre autoridade. Por quê? Porque eu falo sobre esse assunto. Esse é o assunto que eu decidi me posicionar. O Natanael ajuda as pessoas a
se transformarem em uma autoridade na internet e com isso elas vão vender. Então eu acredito que independente de qualquer coisa, para você vender você precisa de autoridade. É isso que você precisa construir a sua autoridade. E essa autoridade ela é construída quando você resolve um problema central, quando você constrói valor ajudando as pessoas a terem os seus problemas resolvidos. Então o primeiro ingrediente que você precisa é escolhe o problema central, depois distribui esse conteúdo em algo que vai te transformar em um especialista no assunto, tá? Beleza, então vamos para o ingrediente number 2, o ingrediente número 2. Seguinte, eu lembro aqui de um... Quando eu visitava os clientes, eu comecei a visitar algumas empresas, e quando eu ia visitar essas empresas era muito legal quando isso acontecia, porque quando isso acontecia, as chances de fechar um contrato aumentavam em mais de 50%. Eu entrava na empresa e... espera aqui um pouquinho que daqui a pouco o dono da empresa vai te atender. E aí eu chegava na empresa e o dono da empresa me recebia e ele ia me apresentar um pouco da empresa. Olha, aqui é o setor tal, aqui é o setor aqui são os funcionários tal hora. E sempre que chegava no setor de marketing da empresa, isso acontecia algumas vezes, olha, aqui é o setor, então as pessoas olhavam para mim e falavam assim, opa, Natanael, tudo bom? E às vezes o dono perguntava, você conhece? Eu assisto os vídeos do Natanael, eu leio o teu blog, eu já tenho o teu e-book. Então isso era muito legal. Então o dono da empresa ele pensava e falava assim, poxa, os meus funcionários já conhecem ele. E muitas vezes quando eu participava das reuniões, que eu começava a fazer uma apresentação para o cliente, o próprio funcionário da empresa falava assim, olha, eu já assisti um vídeo seu falando sobre isso, é assim, assim, assado, tal. Então isso era muito legal, isso ajudava muito a melhorar a minha conversão. Isso realmente foi muito bom. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero falar sobre o ingrediente número 2, que é a estratégia do multicanal. O que é um multicanal? As pessoas elas tendem a confiar mais em uma pessoa que elas sentem que já conhecem. Então, sabe aquela pessoa que você já... às vezes você estuda na mesma faculdade, às vezes ele trabalha na sua empresa, mas é um setor diferente, e você constantemente vê aquela pessoa. Mas você não tem contato, às vezes você não fala, e você encontra essa pessoa em outro local. E aí você acaba falando com essa pessoa, você acaba conhecendo essa pessoa. Ou às vezes você já viu essa pessoa em vários locais, e aí alguém te apresenta e você fala, te conheço, eu já te vi ali. Então, sabe aquela pessoa que você nunca conversou pessoalmente, mas vocês já se viram várias vezes. E quando alguém apresenta vocês, você fala, eu já conhecia, já tinha te visto ali, assim. Então já existe uma conexão com aquela pessoa. E isso acontece quando você trabalha a estratégia multicanal. Então quando eu chegava numa empresa que o funcionário já me conhecia, já tinha me visto, ele já sentia que conhecia o Natanael. Então o empresário, olha, esse aqui é o Natanael Oliveira. Eu conheço, eu já assisti seu vídeo. Então a pessoa sente que já te conhece. Ela já sente uma conexão com você. E as pessoas tendem a confiar mais, isso influencia mais as pessoas porque elas sentem que já te conhecem. Então, se você já assistiu alguma palestra minha, ou se você já assistiu algum vídeo, o fato de você estar ouvindo minha voz agora é algo que o seu cérebro já conhece, ele já está familiarizado com isso. Então, eu já conheço o Natanael, eu gosto do Natanael, e enfim... O fato de você talvez você tenha lido um artigo, talvez você tenha assistido um treinamento, talvez você tenha me visto pessoalmente fazendo uma palestra, talvez você já tenha conversado comigo no Facebook, talvez você já tenha falado comigo pelo Twitter, ou talvez eu já tenha te respondido um e-mail. Enfim, o fato de eu ter conversado com você, isso vai trabalhar na estratégia realmente multicanal, tá? Multicanal, que é realmente você ter uma presença diversificada, você ter uma presença estratégica em diversos canais específicos para que você possa trabalhar isso, tá? Então, por isso que isso é tão importante. O que você precisa fazer? Então vamos lá. Primeiro ponto, você definiu o problema central. Agora você está trabalhando a sua autoridade, distribuindo esses conteúdos para você se transformar em especialista no assunto. E na estratégia multicanal, você vai disseminar o seu conteúdo em várias frentes. No YouTube, com vídeos com o canal no YouTube, os seus artigos no seu blog, você participando de eventos, você participando, tendo a sua palestra, você tendo uma presença no Facebook, você conversando com as pessoas através da lista de e-mails, enfim. Mas o ponto é, quanto mais você dissemina o seu conteúdo, quanto mais você estar presente, as pessoas te visualizam, mais as pessoas tendem a confiar em você e a ser influenciado pelo aquilo que você está apresentando. E se você trabalha essa estratégia multicanal,
Isso ajuda e muito na sua reputação, porque você está ali, ó, presente, as pessoas estão te vendo. E você trabalha estrategicamente aquilo que você vai distribuir. Então, uma coisa legal, muito legal que aconteceu, que sempre acontecia comigo, assim, quando eu ia visitar alguma empresa, eu sempre, quando eu vou fazer uma palestra, eu bato uma foto do local, olha, pessoal, vou fazer uma palestra agora, vou subir no palco daqui a pouco, vou falar sobre XYZ, e eu sempre publicava isso, eu sempre distribuía isso e eu colocava. Então algumas pessoas me encontravam e falavam assim, nossa, Nathanael, legal, tô te vendo fazendo várias palestras e tal. Então, como eu publico estrategicamente aquele tipo de conteúdo que fala sobre um problema central, as pessoas absorvem isso. Então, qual é a imagem que as pessoas viram? O Nathanael está fazendo palestra, o Nathanael está escrevendo um e-book, o Nathanael está gravando um vídeo falando sobre o assunto. Então, a mensagem que passa para a pessoa, ela é reforçada várias vezes. Então, por isso que vem aqui a parte, ó, do posicionamento. Então, no meu posicionamento, eu defino que eu vou falar sobre o assunto vendas online, eu vou falar sobre o assunto marketing digital e eu vou seguir consistentemente em multicanais falando sobre esse assunto. E isso trabalha o meu posicionamento. Isso trabalha a percepção que as pessoas vão ter ao meu respeito. E é exatamente isso que você precisa fazer. Quando eu vendia planos telefônicos, as pessoas perguntam isso. Não, como que você vendia plano telefônico usando a internet? Eu falava sobre as contas. Então eu falava o seguinte, olha, esse plano é indicado para uma empresa que tem XYZ funcionários, esse plano vai te ajudar nisso, vai te ajudar naquilo. Eu comecei a ser uma autoridade, um especialista em planos telefônicos. Eu explicava como que era cobrada a minutagem, a tarifação, qual era o melhor plano, o que era ideal para você fazer. Se você tem um funcionário em São Paulo e sua empresa é em Fortaleza, você vai pagar deslocamento, você vai pagar uma tarifação maior, qual é o melhor plano para você. Então eu ensinava as pessoas aquilo que elas estavam com dúvidas. Eu respondia um problema central, eu respondia uma dúvida que as pessoas tinham. Então é a mesma coisa quando você define o seu posicionamento, que você vai resolver um problema central, você vai nos multicanais e vai falando sobre o assunto o tempo todo. Fala sobre esse assunto, fala sobre esse assunto, fala sobre esse assunto. Então você vai ficar batendo nessa tecla de maneira diversificada, falando vários conteúdos a respeito. Então as pessoas elas tendem a confiar mais em uma pessoa que elas sentem que já conhecem. Então se você trabalha o seu posicionamento estratégico em multicanais, você vai conseguir construir a sua autoridade, você vai melhorar a sua reputação. E o ingrediente número 3 é o que eu chamo da prova, são os cases práticos, é de você mostrar histórias reais, é de você sempre colocar uma história para contar os seus resultados. Então, por exemplo, aqui eu cheguei e falei sobre o multicanal. Se eu simplesmente tiver chegado e falar assim, pessoal, multicanal, é importante que você trabalhe o seu conteúdo em vários locais, tá? Porque é importante. Ponto. Se eu falasse só isso, eu não ia criar uma conexão neural realmente na sua mente com aquilo que eu acabei de falar. Então por isso que eu contei uma história. Qual foi a história que eu contei? Quando eu ia visitar alguns clientes, quando eu chegava dentro da empresa, o funcionário já me conhecia. Então eu contei uma história, eu fiz você imaginar essa história e você construiu isso. Por quê? Porque depois você consegue se imaginar, poxa, na minha área de atuação, quando eu estiver em um evento, as pessoas já vão me reconhecer, as pessoas já vão saber quem sou eu, as pessoas vão... as pessoas já leram meu blog, as pessoas já viram meu vídeo. Então eu criei essa conexão para que você pudesse imaginar essa situação. E quando eu falo aqui sobre provas reais, histórias reais, o que acontece? As pessoas adoram saber estudos de caso, mas o estudo de caso ele precisa ser feito do jeito certo. O que é um estudo de caso sendo feito do jeito certo? Tudo parte de um problema, que é o problema central. É o problema que as pessoas vão ajudar a resolver, é o problema que você vai ajudar a resolver. Então sempre que você vai contar uma história, você vai contar esse estudo de caso, você vai mostrar esse case do problema que você ajudou a resolver, você tem que começar pelo problema. Então, por exemplo, olha, eu fui ajudar aqui uma empresa, e essa empresa, ela estava com poucos visitantes, e essa empresa tinha um alto custo com publicidade paga, e essa empresa está com dificuldade de vender, o custo estava só aumentando, o empresário estava muito preocupado com aquela situação, ele precisava mudar aquilo, etc, etc. Então eu descrevo qual é o problema, eu descrevo qual é a situação. Aqui eu posso ser mais detalhado, eu posso ser mais específico, eu posso falar assim, olha, era um e-commerce na cidade do Rio de Janeiro, então eu posso detalhar, você pode dar mais detalhes para esse estudo de caso. Conta qual é a cidade, qual é o segmento, qual é a área,
com a dificuldade que estava sendo enfrentado, com a dificuldade que aquela pessoa estava passando. E aí vem a solução. Qual foi a solução? A solução foi que essa pessoa conheceu o nosso trabalho. Essa pessoa, e no caso você vai falar do seu trabalho. E o ideal é que a pessoa vai contar isso, né? Mas você pode contar essa história da pessoa. E aí a pessoa foi e começou a otimizar o site dela, começou a produzir conteúdo. Antes, ela trabalhava com palavras-chave genéricas, por exemplo. Ela usava assim, ela tinha um produto, um serviço que era bronzeamento artificial, e ela usava o seguinte chamada: fique com a cor do verão. Mas eu sempre brinco, né? Qual é a mulher que vai chegar no Google e vai pesquisar assim, quero ficar com a cor do verão? Não é assim que funciona. Então você vai trabalhar a palavra-chave correta, você vai trabalhar bronzeamento artificial em Fortaleza. Então você vai trabalhar as palavras-chave específicas. Então aqui, nesse momento da prova, você ensina, você mostra o seu método ao mesmo tempo que você conta uma história. Então, olha, muitas pessoas estão passando por esse problema, como era o caso de fulano, cicrano, beltrano. Eles eram assim, eles eram desse jeito, etc. E aí eles começaram a fazer isso aqui. Onde eles faziam isso, eles começaram a fazer isso. Então você começa a descrever a solução. E a solução é aquilo que você ensina, é aquilo que você faz, é aquilo que você mostra para as pessoas. Você está dando uma prova real que aquilo funciona. E aí você vai falar dos resultados. Olha, depois que ele resolveu esses problemas com aquilo que nós ensinamos, ele aumentou em 212% as visitas geradas através do Google de maneira orgânica. Aumentou em 78% as vendas geradas através do Google. Então, eu criei um cenário, eu mostrei que existia um problema. Esse problema a pessoa pode estar se identificando, a pessoa pode estar se reconhecendo. Por quê? Porque é um problema central, que você está sempre falando sobre aquele assunto. E aí você fala, bom, como eu tenho dito, as pessoas que enfrentam esse problema, a solução é, você precisa fazer isso, isso e isso. E foi isso que ele fez. Ele foi lá, fez isso que eu estou ensinando, e aqui são os resultados que ele teve. E aqui é a nova realidade que ele tem agora. Hoje, todos os produtos estão otimizados, eles têm novos redatores, a empresa está mais lucrativa, a empresa está conseguindo vender mais, a empresa está crescendo. Porque nessa hora que você mostra que existiam pessoas que estavam com problemas e essas pessoas te conheceram com a sua solução, elas tiveram resultados e hoje elas vivem uma nova vida, você está dando uma prova real que o que você ensina, que o que a sua empresa proporciona, que o que a sua empresa oferece, funciona. Então, à medida que você passa isso para as pessoas, à medida que você mostra isso para as pessoas, você trabalha a sua reputação. Qual é a reputação que você vai ter agora? De um solucionador de problemas. A reputação que o seu problema, que o seu produto, que o seu serviço resolve problemas. E é isso que você precisa se concentrar. É nisso que você precisa ficar bom. Descobrir quais são os problemas centrais do seu público e mostrar que a sua solução realmente ajuda a resolver aquele problema. Porque quando você mostra essas histórias reais, você cria conexões com as pessoas. As pessoas falam, nossa, quando eu fiz uma palestra uma vez, e na minha palestra eu sempre contava uma história do Grupo de Comunicação Povo, que até hoje eles são meus clientes, o Jornal Povo. Eles são um dos maiores grupos de comunicação do Norte e Nordeste, tem mais de 1.500 funcionários, uma empresa realmente muito grande. E quando nós começamos a fazer um trabalho lá, o Jornal Povo ele era o segundo no Ibope online, né, de audiência, de visitantes, etc. E aí eu mostro, bom, o jornal estava em segundo colocado, a realidade era essa, os conteúdos que eram feitos eram esses, a estratégia que estava seguindo era essa e essa. E aí nós começamos a fazer essa nova estratégia, que eu apresento como a solução. Nós começamos a fazer isso. E nós tivemos esses resultados. Então, qual foi o resultado? Passou em primeiro lugar, mais de 40% do maior concorrente, e agora o jornal é o primeiro lugar em audiência, é o primeiro que faz isso. Então eu contava essas histórias, era legal que alguns empresários chegavam e falavam assim, Natanael, eu quero que você faça para mim a mesma coisa que você fez no jornal. Você consegue? Então, percebe como isso cria uma conexão neural muito forte com ele? Ele quer que eu faça a mesma coisa que eu fiz para aquele cliente. Então ele aprendeu, ele viu, ele falou assim, eu quero isso para mim. Eu estou passando pelos mesmos problemas que eles estão passando. E eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para mim. É isso que eu quero, Natanael. Me dá isso. Então é a mesma reação que as pessoas vão ter quando elas conhecem aquilo que os seus clientes, que o seu público tem depois que eles te conhecem. É esse tipo de resultado que eles vão desejar. É esse tipo de resultado que eles vão buscar, porque você está ensinando aquilo para eles. Você está mostrando para eles que, olha,
existir essa pessoa que ela talvez não seja 100% parecida com você, mas ela é parecida com você, ela tem um público parecido com você. Nós apresentamos essa solução e agora ela teve esse resultado. E agora ela conseguiu ter esse tipo de resultado. Então, foi uma mudança que ela teve, foi uma transformação que ela teve a partir que ela conheceu você. Então, são provas reais. E essas provas reais, elas vão levar sua autoridade para o teto, elas vão levar sua autoridade para outro nível. Essa prova, ela vai mostrar que você realmente consegue provar tudo aquilo que você está falando. E agora vamos para o ingrediente último e não menos importante, o ingrediente número 4. Não adianta simplesmente você ter autoridade, não adianta simplesmente você ter uma reputação se você não consegue transformar isso em faturamento. Se você não consegue transformar isso em um negócio, se você não consegue transformar isso em vendas. Existem pessoas que sabem como vender, sabem todo o processo, mas não têm autoridade. E existem pessoas que têm muita autoridade, mas não sabem como vender. Então, ter autoridade é importantíssimo, mas você precisa também saber como ter um sistema de vendas online. Você precisa saber como ter um sistema de vendas que funciona. E aí eu quero falar sobre esse sistema de vendas agora. O sistema de vendas, ele funciona, ele precisa ser simples e ele precisa ter um fluxo. Ele precisa ter um fluxo organizado, ele precisa ter um fluxo de etapas realmente organizadas para que você possa seguir. Como que funciona esse fluxo? Como que funcionam essas etapas? Essas etapas funcionam de uma maneira muito simples, de uma maneira muito organizada, de uma maneira que você precisa realmente saber seguir. Porque o que acontece? Quando algo é muito complexo, as pessoas não conseguem começar. Então você precisa começar com algo simples, com fluxos tranquilos, e depois você segue, depois você vai avançando nesse sentido, depois você vai avançando para que você possa trabalhar dentro dessas etapas, tá? Então beleza, simples e preste atenção nos fluxos, que os fluxos são essas etapas que eu vou mostrar para você agora. Quais são essas etapas? As etapas são muito simples, são muito tranquilas. Imã digital, introdução, engajamento e vendas. Como que isso funciona? O imã digital, ele vai dentro da questão do que eu falei sobre a autoridade. Tá? Lembra que eu falei sobre a construção da autoridade? O que você precisa ter quando você está construindo autoridade? A autoridade ela é construída desde quando você se transforma em especialista no assunto. Você tem um e-book, você tem um livro, um treinamento, uma palestra, um artigo, você tem o seu blog, enfim. Quando você vai construir essa autoridade, é a mesma coisa. Treinamento, e-book, videoaula. Então você vai oferecer algo para as pessoas, para que as pessoas possam se cadastrar para receber o seu conteúdo, para receber aquilo que você está prometendo. Mas uma dica importante, é importante que você seja específico naquilo que você está oferecendo. Se você tem um produto sobre SEO, entregue um e-book sobre SEO, específico sobre aquilo que você está mostrando. Se você vai falar sobre consultoria em marketing digital, algo sobre consultoria em marketing digital. Então você precisa criar algo que seja bem específico para aquele problema central daquele público que você está se comunicando. Esse imã digital ele vai atrair pessoas, ele vai ajudar a construir sua autoridade em uma área específica que você quer trabalhar. Uma vez que essas pessoas entraram, passam a te conhecer como autoridade, passam a reconhecer o seu conteúdo, as pessoas entram na sua lista de contatos e essas pessoas são impactadas pela estratégia multicanal, você então vai trabalhar as outras etapas. As outras etapas são, primeiro, a introdução. Na introdução é exatamente essa distribuição multicanal. A pessoa ela te conheceu por aqui. Ela viu um anúncio seu, ela viu um artigo seu e ela entrou na sua lista. E agora você precisa trabalhar o multicanal. Você precisa que essa pessoa te veja em outros lugares. No Facebook, no Twitter, no seu blog, te veja palestrando em um evento, te veja palestrando em um congresso. Você seja visto em outros locais por essa pessoa. E essa pessoa possa falar assim, poxa, essa pessoa realmente tem uma autoridade, essa pessoa tem realmente uma reputação. Então, depois disso vem a questão da apresentação. O que é a apresentação? A pessoa entrou na sua lista, essa pessoa precisa te conhecer mais. Então, algumas pessoas, assim que a pessoa entra na sua lista de e-mail, já tenta vender, compre isso. O ideal é que você faça uma introdução, deixe a pessoa te conhecer, deixe a pessoa saber mais quem é você. Converse um pouco mais com essas pessoas antes de tentar vender qualquer coisa. Converse mais com essas pessoas. Busque saber mais sobre essas pessoas. Faça perguntas. Tente descobrir quais são as dificuldades. Faça perguntas mais específicas. E aí eu recomendo que quando a pessoa entrar através do seu e-mail digital, você tenha de 2 a 3 e-mails de apresentação. Então, o que é esse e-mail de apresentação? Então, a pessoa, imagina que ela baixou o seu e-book, ela recebe o e-mail ali imediatamente. Olha, aqui é fulano, eu quero te agradecer por você ter feito o download do meu e-book. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Como prometido, aqui está o link para você fazer o download. E nos próximos dias eu vou continuar te entregando conteúdo sobre a sua área de atuação, XYZ, etc, etc. Estou muito feliz de ter você aqui. Se você
tiver um segundo, dá uma olhada aqui, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, você pode curtir minha página no Facebook, você pode conhecer o meu blog para que você possa ter acesso a mais informações. Então, isso leva para o multicanal. Mas amanhã eu te mando um novo e-mail com um novo conteúdo. E aí no outro dia você pode chegar e falar o seguinte, olha, ontem você fez o cadastro na minha lista VIP de e-mails, eu quero, e comprometido, eu vou liberar hoje mais um super conteúdo para você. Mas antes, deixa eu me apresentar um pouco melhor para você. E aí você pode contar um pouco da sua história, pode conversar um pouco com as pessoas. Aí você pode falar assim, bom, agora nós não somos mais estranhos, então agora podemos dizer que nós somos amigos, enfim. E aí você vai lá e fala o seguinte, olha, então tá aqui comprometido, tá aqui um novo conteúdo para você. E aí no outro dia você pode chegar e falar o seguinte, olha, eu tenho aqui mais um vídeo para compartilhar com você. E se você tiver um segundo, você pode responder essa pesquisa aqui que eu queria te conhecer um pouco mais, eu queria saber um pouco mais sobre você, etc. Você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer uma pergunta para essa pessoa. E você vai conhecer, ao mesmo tempo que você se apresenta, você entrega conteúdo relevante, você pede informações sobre aquela pessoa, você pede para conhecer um pouco mais essa pessoa. Porque quando você pega essas informações, você vai transformar isso em uma sessão de engajamento. E o que é essa sessão de engajamento? É exatamente quando você pega essas informações que você adquiriu e você vai criar treinamentos. E esse treinamento vai ser a prova. O que é a prova? Aqui você vai conhecer mais essas pessoas. Aqui você vai saber quais os problemas que elas têm, quais as dificuldades que elas têm. E aqui nessa série de vídeos que você vai entregar, série de artigos, enfim, um treinamento, você vai mostrar o seguinte, olha, eu sei o que você está passando, eu sei as situações difíceis que você está enfrentando, eu sei quais são os seus obstáculos, mas eu sei como te ajudar. E eu vou te provar. Olha aqui. E aí você vai entregar um conteúdo provando que você pode ajudar a resolver aquele problema, que você pode ajudar a resolver aquela situação específica. E uma vez que você faz com que a pessoa passe para a sessão de engajamento, você vai para a sessão da venda, que é a venda, oportunidade. E aí vamos falando aqui de cerca de 3 e-mails para fazer uma venda, para dar essa oportunidade para que a pessoa possa comprar o seu produto, para que a pessoa possa contratar aquilo que você está apresentando. Aí vai ter um vídeo de apresentação de oferta, mas não dá para falar sobre como seria um vídeo de apresentação dessa oferta. Mas o importante é o quê? Tudo o que você vai trabalhando, que nós falamos, é você construir essa autoridade. Para quando a pessoa tiver esse contato com você, você seguir essa sequência. Primeiro, você se apresenta, constrói valor com aquela pessoa, depois você pergunta sobre aquela pessoa, depois você pergunta como que você pode ajudar essa pessoa. Terceiro, você vai lá e engaja com essa pessoa com base naquilo que ela falou. Não tente ficar adivinhando. Pergunte, as pessoas adoram responder. As pessoas adoram falar sobre os seus problemas. Pergunte, qual problema você está passando? Qual dificuldade você está enfrentando? Eu posso te ajudar? E aí você vai, então, e cria a série de engajamento, que você vai dar a prova que você sabe resolver aquele problema. E aí você vai, então, para o fechamento, que o fechamento é exatamente a parte da venda. Aí você vai dar uma oportunidade. Você vai dar uma oportunidade para que a pessoa possa comprar o seu produto ou serviço. E tem um extra que eu vou falar aqui. Daniel, a pessoa passou por aqui, ela não comprou. O que eu posso fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer com que essa pessoa passe por novas sessões de engajamento. Você vai buscar conhecer mais as dificuldades, você vai perguntar mais e você vai descobrir outras possibilidades possíveis. Talvez você não respondeu uma dúvida específica, talvez uma objeção específica. Então você volta para aquele assunto e pergunta mais sobre como você pode ajudar a resolver aquele problema. Beleza? Bom, então vamos dar uma revisada geral. A revisada geral é que você precisa construir a sua autoridade, e quando você constrói essa autoridade, você usa 4 ingredientes. O primeiro é construir a sua autoridade. Para você construir a autoridade, você resolve um problema central. Segundo, você vai trabalhar a estratégia multicanal. Uma vez que você determinou qual o problema central você vai resolver, uma vez que você identificou isso, você vai então distribuir o seu conteúdo para que possa ser impactado em várias frentes. Pessoas tendem a confiar mais em uma pessoa que elas sentem que já conhece. Então você vai distribuir essa sua autoridade em outros canais para gerar essa percepção. Terceiro, você vai trabalhar com provas. Você vai sempre contar histórias, estudo de casos, pessoas que você ajudou a resolver. Você vai mostrar histórias reais. Histórias reais elas comunicam, histórias reais elas ensinam. E histórias reais elas te ajudam a construir a sua reputação e a sua autoridade. E quarto, uma vez que você está construindo essa autoridade, que as pessoas entram em contato com você, você vai ter um sistema de vendas online que funcione. E o sistema de vendas online ele passa por essa etapa do imã digital, de você ter essa parte de introdução, você ter a parte do engajamento e aí você fecha com a parte das vendas. Beleza? Bom,
Não dá para falar sobre todos cada um desses tópicos, mas eu acredito que essa visão geral sobre esses 4 ingredientes é o que vai ajudar cada um de vocês a entender a importância de realmente construir uma autoridade online, que é essa autoridade que vai fazer uma diferença enorme nos seus resultados. E eu espero realmente que você possa aplicar, que esse conteúdo tenha te ajudado, que esse conteúdo possa ter te ajudado a resolver esse problema específico, a ter informações específicas para saber como que você vai continuar. Então dê um overview geral, porque muitas pessoas têm se focado na técnica, nas ferramentas, na parte... é uma estratégia matadora, é uma dica ninja, é uma isso, é uma aquilo. Esquece. O ponto é, você precisa ter uma autoridade, reputação em uma área específica. Você tem que ter posicionamento. Segundo, você precisa que as pessoas te vejam em vários locais específicos. É no YouTube, é no blog, é no evento, é na parceria, é no congresso, as pessoas vão te ver em vários locais. Terceiro, você vai provar para essas pessoas com estudos de caso, com exemplos práticos que você sabe que você está falando e que você já ajudou outras pessoas. Quarto, você vai então ter um sistema de vendas que funcione ali de uma maneira automatizada, onde você consegue atrair as pessoas, você consegue conversar com essas pessoas, saber o que elas querem, você engaja com essas pessoas e você vai lá e fecha a venda. Simples assim, pessoal. Não precisa complicar mais do que isso. É simples. Você constrói uma autoridade em uma área específica, você mostra para as pessoas que entendem aquele assunto, você tem contato com as pessoas, conversa com essas pessoas, pergunta o que elas querem, oferece o que elas querem e você tem um negócio digital de sucesso, você tem um negócio de sucesso. Tudo é baseado em pesquisa, em conhecer o consumidor, em conhecer o seu público-alvo. Assim, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir ter ótimos resultados. Beleza? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Você pode deixar os seus comentários aqui abaixo, tá? De que você gostou, deixa a sua opinião, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário. Eu quero muito saber a opinião, a sua opinião sobre essa palestra, sobre esse conteúdo. Me fala, tá? Quais os seus problemas, quais as suas dificuldades e me ajude a produzir mais conteúdos para você, tá? Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Eu sempre gosto de compartilhar uma mensagem, eu sempre gosto de deixar uma reflexão para vocês. Eu gosto muito de falar sobre o que o sábio Salomão diz quando ele fala que quando o machado ele não está afiado, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria assegura o sucesso. Então o que que Salomão estava dizendo? Salomão está dizendo o seguinte, olha, se você não afiar o machado, esse machado está com a lâmina cega. Você vai precisar bater muito mais forte, você vai precisar fazer muito mais força. Então afia o machado, vai lá e dá golpes certeiros. O que eu estou querendo dizer para vocês? Trabalhar nesse contexto agora é trabalhar a autoridade de vocês, é trabalhar aquilo que vocês estão trabalhando, é construir essa autoridade de vocês dentro desse contexto, que com certeza isso vai gerar muito mais resultados. Trabalhem a autoridade, trabalhem em resolver o problema das pessoas, criar valor, que isso com certeza vai ajudar vocês a alcançarem um outro nível de resultado, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.